Bom, então agora boa noite oficialmente. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Hoje vamos estudar a carta 7. Vocês conseguiram ouvir a mensagem por áudio que eu mandei? Eu ouvi. Forte, né? Conseguiram meditar um pouquinho nela? Eu não conseguia, Christian, porque eu ainda estava ouvindo a aula passada também. Então, Hum, só ouvi, mas não consegui meditar, não. É muito profundo. A gente vai ler esse trecho hoje também. Para mim é dos trechos mais lindos assim de mensagem de Cristo. E tem todo um se vocês já leram as páginas de hoje, né? Tem todo um significado, né? Essa parte realmente é um trecho muito, muito, muito lindo. Mas vamos lá, deixa eu passar já as páginas. Bom, vamos fazer a meditação, depois eu passo as páginas para vocês da leitura de hoje. Bom, então vamos lá, vamos fechar nossos olhos. Respirando fundo algumas vezes para silenciar os pensamentos. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência amorosa universal que fez este mundo e o tornou visível. Que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina. E que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo e vamos abrindo nossos olhos, cada um no seu tempo. Eu vou contar uma coisa também para vocês que aconteceu é importante. Eu vou contar porque é assim, quando a gente fala para a gente estar atento às coisas que acontecem, né? Lembra que eu comentei na semana passada do meu sonho vívido, que eu falei que eu tive, que veio um ser, né, que parecia um ser que era de um ser de fora, né, que veio numa espécie de uma nave, começou a falar, que deu uma mensagem para mim e falou que o nome dele era Kyrian, né? E eu falei que eu nunca tinha ouvido falar naquele ser, né? Olha como o universo traz as informações. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, nada. Naquele mesmo dia, na segunda-feira, a minha esposa ouviu uma live de uma moça num dos podcasts que a gente gosta de assistir. Tem dois podcasts de espiritualidades que são muito bons. Eu recomendo aí quando um assunto. Eles falam de vários assuntos, né? Vem entrevistados que falam de muitas coisas, sempre ligados à espiritualidade. Um canal é o Paranormal Experience e o outro canal chama Lean Podcast. Eles fazem. O Lean faz duas lives semanais e o Paranormal tem todo dia à noite, né? Um canal que traz vários convidados, então falam sobre vários temas, né? E a minha esposa viu uma live na segunda-feira, né? E eu comentei com ela no meu sonho, assim que eu acordei. E aí ela ouviu a live e você acredita que a mulher entrevistada falou desse ser com ela? E aí
ela só foi me falar na quinta-feira. Eu falei, nossa, mas qual live? Aí eu achei a live e fui ouvir, né, o contexto da live. E era uma moça que ela trabalha com espiritualidade há uns 15 anos. E um dos instrutores dela foi esse Kyria, num do que ela estava falando. Foi um ser que veio, que ela falou que hoje vários seres orientam ela, mas ela hoje nem pergunta o nome porque não importa para eles o nome. Na realidade, o nome é uma necessidade do ego, né? O ego que quer saber às vezes quem está falando, né? E um dos seres que orientou ela por projeto dela lá, que alguma coisa que ela estava fazendo, foi esse Kyria. Aí eu falei, nossa, mas aí não é a gente que faz contato, né? Eles fazem contato com a gente quando eles querem, né? Então agora eu tenho que esperar. Ele me disse no sonho que voltaria em 6 meses. Agora eu não sei se ele vai voltar em 6 meses, se vai aparecer antes, né? Então estaremos atentos, né? Mas por que eu quis contar isso? Aquelas coisas de sincronicidade. Às vezes alguma coisa acontece que a gente não dá importância, e aí a gente acaba deixando de ver, e é alguma coisa que está vindo para a gente, para algum propósito, para alguma missão, para alguma coisa que a gente precisa fazer, né? E eu estava até conversando com o Lauro quando eu fui para os... Que Nada é por Acaso, né? Do livro de Telos, né? O livro de Telos, ele conta a história da civilização intraterrena de Telos, né? Que é uma cidade intraterrena que fica embaixo do Monte Shasta, que foi formada pelos sobreviventes da antiga Lemúria, há 10 mil anos atrás. E eles, lá no livro, conta todo como foi o início, né, dessa civilização. E eu tive uma identificação muito forte com o livro, né, e me despertou ali mesmo o desejo de ir para o Monte Shasta, né. Aí, como não existe coincidências, em 2022 eu fui para os Estados Unidos, recebi uma oportunidade de ir para lá. Adivinha para qual cidade eu fui? Para qual estado? Para Califórnia, que é onde fica o Monte Shasta. E eu tava lá há 6 meses, começaram a aparecer algumas coisas, algumas mensagens estranhas assim, né, codificada por números. E aí eu falei, nossa, eu preciso ver alguma coisa. E aí eu fui lá pro Monte Shasta. E depois que eu fui pro Monte Shasta, nossa, eu fiquei 3 dias sozinho lá, né? Foi um retiro sozinho mesmo. Eu fui sozinho de carro para lá, era 9 horas de carro da onde eu estava, de Los Angeles. E aí foi depois que eu voltei do Monte Shasta que eu tive a abertura, que eu comecei que eu tive as primeiras conversas em meditação, né, que eu desdobrei de alguma forma. E aí foi onde eu tive a conversa das mensagens para começar o grupo de estudo das cartas e tudo mais. Então ali me deu uma abertura muito forte de canal. Depois eu fui para lá mais 2 vezes, aí minha esposa foi para lá me visitar, e as 2 vezes a gente foi para lá. Você fala do Monte Shasta para ler, o olhinho dela brilha, assim, ela até sai lágrima, assim, de tão... O lugar é maravilhoso, né? De cachoeira, de natureza, de tudo, né? Então é uma energia muito forte que a gente sente. Mas estou contando essas histórias porque assim, isso não é nenhum privilégio meu. Eu conto porque esse é um grupo que acredita nessas coisas, né? Um grupo diferente. Então, quando a Giovana falou duas histórias aqui que me marcaram no dia do exercício da purificação da consciência, foi a Betinha que viu a estrada. Aí eu já falei para ela, Betinha, você está desdobrando por algum motivo. Quando você continuar, às vezes a gente volta pro racional e sai as imagens, né? Então, mas logo ela vai estar vendo alguma coisa que ela precisa ver. E a Giovana, quando no final da meditação começou a ver o clarão. Esse clarão é um sinal que está abrindo de alguma forma a alma, né? Então, se continuar o processo, né, vai estar vendo muita coisa aí que tá abrindo, né? Tô contando das duas porque me marcou no dia lá que a gente comentou, né? Mas cada um aqui deve ter as suas próprias experiências, né? Então ele está atento nesses sinais, né? Que eles vêm e querem nos mostrar sempre alguma coisa, né? Então tá atento a essas pequenas sincronicidades que às vezes a gente não faz sentido. Eu ouvi uma live da Gabi Moraes, num desses canais aí, e ela falava assim, nossa, agora eu pareço uma louca. Toda vez porque eu vou ver um filme, e não existe coincidência. Se a gente está vendo aquilo é porque a gente precisa ver. Então toda frase, tudo que eu escuto, eu fico vendo. O que isso quer me mostrar, né? Quando alguma coisa mexe com ela, né?
E então aí a gente fica atento a isso, a gente começa a pegar muita coisa que é importante para a nossa evolução, né? Tudo tem a ver com o nosso processo de expansão, com a nossa evolução, com a nossa missão, com conhecer quem a gente é, né? Então, por isso que eu conto essas histórias aí. Mas para ver essa história do Kyrian, né? Qual é a chance de eu nunca ter ouvido falar, sonhar, falar esse nome e no dia seguinte minha esposa vê uma live de alguém que fala esse nome identificando como um ser? Porque eu pedi, de coração assim eu pedi. Ó, se for realmente uma mensagem, algo que precisa falar, e se for um ser de luz querendo se comunicar comigo, eu dou liberdade e abro o meu canal, porque a gente precisa dar autorização, assim como a gente precisa vetar qualquer tipo de contato que não seja bom. E quando a gente pede para que só entre na nossa mente, na nossa frente, que venha com a bênção de Cristo, que seja para o nosso caminho de luz, se não for para o nosso caminho de luz, que tire. Aí eu falei, se for para um caminho de luz, para algo que eu preciso saber e preciso estar atento com isso, que me venha alguma informação. E no mesmo dia minha esposa ouviu a live com o nome falando de ser um ser de luz, de um ser então que ele existe, né? Que não foi coisas da minha cabeça, né? Vozes da minha cabeça, né? Mas então é por isso que eu estou contando isso para vocês, para estarem atentos a esses tipos de sincronicidades, que quando a gente se abre e se dedica para a meditação, para essas coisas, as coisas começam realmente a se abrir. Então estejam atentos, todos que estão buscando, vocês são buscadores aí, então muita coisa deve vir para o caminho de vocês também. Mas vamos lá então para a leitura de hoje. Então no livro é da página 239 a 246, é no comecinho da carta 7, né? E no PDF é da 155, vai até a 159. A gente vai dividir em duas partes também. Depois, se alguém quiser compartilhar histórias, fiquem à vontade também. Podemos começar a leitura de hoje? Você ia falar, Betinha? Não, eu ia fechar o microfone, eu tô com muita tosse, e aí eu achei que eu já tinha fechado, porque eu tava no PDF já. Então tá bom. Bom, então vamos lá. Introdução à carta 7. Canal. Há um acontecimento estranho, milagroso, ligado a esta carta. Quando estava terminada, foi dito claramente ao canal que fora usada a parábola de Mateus 13, versículo 3 como parágrafo inicial. Pouco tempo depois veio ao canal de maneira muito forte a impressão de que anexaram um parágrafo na página 2, marcado com asterisco. A carta 7 foi impressa e ao conferir as páginas ficou surpresa, pasma, ao descobrir que a metade da primeira página havia sido ocupada com as palavras: Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Estas palavras não haviam sido digitadas no computador. Pareciam ser uma nota de rodapé. Porém, a nota somente poderia ter sido escrita usando as instruções precisas e específicas do WordPerfect para criar uma nota de rodapé. E o que é mais interessante, normalmente se atribui somente 2 linhas a este tipo de notas. Meia página não seria uma nota de rodapé. Ainda sob o impacto do acontecimento, o canal procurou em cada arquivo do computador para ver se alguma vez havia usado a tal nota de rodapé e esquecido, porém não encontrou nada. Então chamou um técnico de informática, mostrou o texto no computador e a página impressa, mas ele também não pôde explicar como aquilo poderia ter acontecido. Até agora ninguém foi capaz de explicar. Para aqueles que não sabem, a afirmação "Eu sou a vida, a verdade e o caminho" foi feita por Jesus Cristo ao descrever a si mesmo durante a sua missão na Palestina. Isso já havia sido citado e explicado por Cristo na 10ª página da carta 7, porém ele havia usado as palavras em outra ordem. Quando você ler os parágrafos marcados com asterisco na 2ª página, em conjunto com a nota de rodapé da primeira página, eles sem dúvida ganharão um novo sentido para você, pois estão obviamente relacionados. A redação do parágrafo assinalado com asterisco foi energicamente ditada e digitada no computador, e em algum momento imediatamente depois, a nota de rodapé na primeira página foi adicionada. Outro mistério. Como foi que essa nota de rodapé não foi observada ao se fazer a digitação? O canal vive só. Ninguém mais poderia ter tido acesso ao computador. O canal considera essa intervenção e contravenção dos procedimentos do WordPerfect
como a assinatura pessoal do próprio Cristo, algo que ele poderia ter feito quando estava na Terra. Essa aqui foi a palavra do canal, então antes de continuar a leitura, esse trecho com asterisco é aquele trecho que eu li para vocês, que a gente vai reler aqui agora, que foi a ditada energicamente aí, né, que ele digitou que de uma forma muito vívida, né? Bom, mas vamos lá, vamos continuar. Novamente sou eu, o Cristo, quem vem até vocês por meio desta carta, para quem queira e possa receber as minhas palavras. A seguinte parábola aplica-se tanto à sua era moderna como aos tempos dos judeus, há 2001 anos. Eu recomendo essa verdade para você que lê essas cartas. Um semeador saiu a semear. Ao semear, algumas sementes caíram ao longo do caminho e vieram os pássaros e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Elas imediatamente brotaram, mas quando veio o sol, como o solo não tinha profundidade, queimaram e secaram. Outras caíram entre os espinhos, e esses cresceram e as sufocaram. Outras caíram em boa terra e produziram grãos. Algumas deram 100, outras 60 e outras 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Escute então o significado da parábola do semeador. Aí vem o trecho, né? A nota de rodapé famosa: eu sou a vida, a verdade e o caminho. Quando alguém ouve a mensagem a respeito do reino e não a compreende, o malvado, o individualista, arranca o que foi semeado em seu coração. Isto é o que foi semeado no caminho. Quanto ao que se semeou em terreno rochoso, trata-se daquele que ouve a mensagem e imediatamente a recebe com alegria. Ainda que não tenha raiz em si mesmo, ele persiste por algum tempo, mas quando vem alguma atribulação ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente ele cai. Aquilo que foi semeado entre os espinhos refere-se àquele que escuta a mensagem, mas os afazeres, as riquezas e os prazeres do mundo sufocam a mensagem e ele permanece infrutífero. A semente que foi semeada em boa terra refere-se àquele que escuta e recebe a mensagem e a compreende. Esse frutifica e produz em um caso 100, em outros 60 e em outras 30 vezes mais. Mateus 13, versículo 3. Meu propósito ao compartilhar com você esse conhecimento da verdade do ser nessas cartas é o de torná-lo capaz de crescer em sabedoria e amor espiritual e produzir os frutos e as bênçãos de tal sabedoria e amor em cada momento de sua consciência em evolução. Eu espero que você seja abundantemente alegre. Portanto, vamos juntos arar o terreno humano da sua consciência, livrá-lo das pedras do desespero, quebrar os torrões da incompreensão com a profunda sabedoria, arrancar as ervas daninhas de seus padrões mentais e emocionais negativos com a minha ajuda e fertilizar o solo de sua consciência com uma fé sempre crescente. Então semeie as mais belas sementes nascidas de suas percepções espirituais em evolução e de seu amor incondicional. Minha alegria será a sua alegria nesse esforço, e a sua alegria será agregada à minha alegria. Nessa unidade de propósito e conquistas, você finalmente sentirá que está de fato em meu espírito e que o meu espírito está sendo derramado sobre você. Desse modo, nós experimentaremos a unidade daquele do qual ambos extraímos a nossa individualidade. Meus pensamentos se tornarão os seus pensamentos não contaminados pela sua consciência egóica anterior. Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Tenho descrito o processo, o caminho, ao longo do qual você viajará para alcançar os seus mais sublimes e perfeitos desejos do coração. Ainda que essa carta possa ser difícil de aceitar no princípio e que requeira tempo e esforço para ser plenamente compreendida, digo que ela é um elo forte entre a sua consciência e a minha. Em meu estado transcendente, posso fazer mais por você quando você me chama do que eu poderia fazer se voltasse à Terra em um corpo físico, em que você pudesse ver-me com seus olhos e ouvir-me com seus ouvidos, mas no qual a sua compreensão da verdade do ser seria talvez limitada. Por meio deste modo de contato com a sua consciência, você pode receber-me diretamente em sua mente e coração,
quando as pré-condições para tal contato tenham sido atendidas. Pois digo verdadeiramente que, quanto mais tempo e meditação você dedicar a estas cartas, maiores possibilidades você terá de receber de mim diretamente a mais alta inspiração e instrução. A cada leitura destas cartas, as suas próprias frequências de consciência se elevarão mais e mais em direção às minhas frequências de consciência espiritual. E no final, seremos capazes de alcançar um verdadeiro lugar de encontro de consciências. Então a sua vida frutificará em abundância. Para explicar por que isso é assim, devo dizer que minha consciência desce através de muitos planos diferentes de frequências vibratórias para atender às necessidades daqueles que buscam ajuda e inspiração. Os muitos diferentes planos de consciência pelo qual atravessa a minha consciência são todos distintos uns dos outros. Cada nível de frequência de consciência cria e se manifesta como diferentes condições de existência, uma vez que as mais altas e as mais baixas frequências vibratórias são produzidas por padrões ou formas de consciências espirituais, mentais e emocionais mais altas ou mais baixas. Por padrões altos ou baixos, quero dizer aqueles que estão mais próximos ou mais distantes da intenção da consciência divina. Como você sabe, cada frequência de vibração de ondas sonoras produz a sua nota e tom próprio, único e individual. Da mesma maneira, as formas habituais de pensamentos, mentais e emocionais, produzem as suas próprias frequências vibratórias na consciência, e essas, por sua vez, produzem as condições externas nas quais a consciência reside. Quanto mais altas forem as frequências vibratórias de consciência, mais bonita, harmoniosa, alegre e realizada é a vida daquele que reside nessas frequências. Quanto mais baixas forem as frequências, mais dura, amarga, áspera e miserável é a vida daquele que está em ressonância com tais frequências. Sua vida é marcada pelo desastre, privação e brutalidade. Quanto mais alta for a frequência vibratória de consciência, mais espiritualmente amorosos e belos são os pensamentos, a imaginação criativa, os ideais, a beleza da cor e das formas de vida, porque eles estão se aproximando cada vez mais da dimensão da consciência universal, onde as frequências tornam-se tão elevadas que elas se nivelam e entram em um poderoso equilíbrio, o todo poder da consciência universal, a fonte de todo ser, o amor. Para você, as condições externas podem parecer ser aquelas nas quais reside o corpo. Porém, na verdade, é a consciência que mora no interior que experimenta e responde às condições externas. O corpo não é mais do que o veículo que torna visível aos demais a consciência humana, e a condição do veículo em si é uma manifestação do nível da consciência espiritual, mental e emocional que o habita. Portanto, como eu disse antes, como observador da necessidade individual e em resposta aos apelos por ajuda, a minha consciência desce através de vários níveis de consciência existencial para alcançar o suplicante sincero. Pois, para dar as respostas, primeiro devo receber as necessidades. E como disse há pouco, essas cartas são um elo, um meio para a sua comunicação com a minha consciência, a fim de capacitá-lo a ser espiritualmente atraído e torná-lo mais receptivo. E então compreender profundamente e usar todo o conhecimento que desejo compartilhar com você para subir a escada da consciência espiritual até os níveis máximos da consciência crística. Uma vez que eu estou próximo do equilíbrio perfeito, tenho o poder espiritual da consciência universal em um grau próximo do perfeito. Estou impregnado com a natureza da consciência universal. Portanto, toda a minha consciência permanece como puro amor incondicional, apesar dos pensamentos ou palavras das pessoas, suas crenças ou não crenças, amor ou ódio, aceitação ou rejeição a mim. Isso nunca enfraquece ou muda. Minhas atitudes são consistentemente aquelas do puro amor, cuidado e compaixão, os quais experimento como um profundo anseio de elevar, curar e fazer prosperar. Portanto, é perfeitamente possível para algumas pessoas, se suficientemente sensíveis às frequências vibratórias da consciência, tornarem-se conscientes da minha presença, ou do amor, ou de uma força vital extra, quando estejam em estado de anseio consciente buscando, rezando para conhecer-me melhor ou para evoluir espiritualmente. Enquanto falo das frequências inferiores de consciência que causam problemas na Terra, tenho em mente a minha total aceitação compassiva delas,
pois não são mais do que uma manifestação dos sofrimentos e lutas dolorosas das pessoas, enquanto tentam encontrar o seu caminho em direção à luz de sua fonte do ser. Venho até vocês não para condenar, mas para elevá-los e fortalecê-los. E a gente vai encerrar a primeira parte aqui. Podem ficar à vontade para comentar, para falar, para tirar dúvida. Para falar o entendimento de vocês. Christian, eu não sei, para mim reforça muito essa questão da frequência mesmo, né? Que é isso que vai nos levar para uma coisa ou outra, né? Céu ou inferno, vamos dizer assim, né? Falamos disso ontem, né? Pois é. A escolha é essa, né? A escolha é isso, né? Não é escolha, assim, é a nossa frequência que vai determinar para onde a gente vai, né? Sim, sim. Perfeito, então, perfeito. Reforçou bastante isso para mim. Muito bom, muito bom. Por enquanto, essa observação. Coincidência, Cristo? Oi? Oi, Betinha. Coincidência? Coincidência? Né? Quando começaram a falar, eu comecei a rir sozinho ontem. Sempre acontece alguma coisa assim, né? Que a gente tá falando de alguma coisa em alguma situação fora das cartas e que aquilo vem no mesmo dia das cartas, né? Ou naquele período. Sim. Eu achei muito interessante hoje também, quando eu comecei a ler e começou a falar de vibração. Eu falei, nossa senhora, mas a gente estava falando disso ontem, né? Achei muito bacana. Sim, foi isso mesmo. Coincidências. Christian, e aí a gente vai percebendo essas sincronicidades, né, Betinha? Sim. Nossa, é tão maravilhoso, né? Eu tenho vivido momentos, assim, experiências tão lindas que eu falo, meu Deus do céu! A gente fica feliz, fica grata, né? Leve, é gostoso, né? Sim. Você começa a entender o mecanismo e aí, se chega alguma coisa ruim, você fala, não vou entrar nessa. Então, você vai aprendendo a lidar com as coisas, as adversidades, assim, com mais facilidade, né? Sim, sim. Perfeito, perfeito. Gratidão pelas colocações, Janete e Betinha. Quem mais gostaria de falar alguma coisinha? Ô, Christian. Pode falar. A hora que eu estava lendo também, né? Depois dessa observação aí da sincronicidade, é uma coisa que me chamou muita atenção, né? Um pedacinho de um trecho que ele diz assim: eu espero que você seja abundantemente alegre. Nossa, isso bateu ali em mim. Teve outras coisas também, mas isso bateu assim em mim, que isso é uma coisa que eu preciso melhorar, sabe? Que eu acho assim, não que que eu seja uma pessoa triste, né? Mas parece que assim, essa coisa da pessoa ser mais expansiva, ser mais alegre, né? Parece que isso nunca foi para mim, né? E aí me veio isso assim, né? Foi um trechinho que me pegou mesmo, sabe? Eu falei, meu Deus, né? É isso que ele espera de mim, que eu seja mais alegre.
E isso eu fiz um vínculo ali com a gratidão. Então, quando a gente é grata, a gente também fica feliz, né? Então, tipo assim, eu não sei assim em que momento, da onde vem isso. Hoje teve muitos, acho que eu tive muitos insights, assim, sabe? Da onde vem essa questão de que eu não posso ser alegre, né? Eu lembro que a minha mãe era muito séria, a minha avó era muito séria, né? Então pode ser que eu tenha alguma coisa aí lá de trás. Então me chamou a atenção, sabe assim, quando fica, parece um alerta, né? Então me veio assim, e talvez, agora que eu tô assim pensando isso, porque tem coisa que acho que a gente só se dá conta quando a gente compartilha, né? Uhum. Então nesse momento parece que talvez naquele momento eu estivesse recebendo essa mensagem de alguém, né? De alguém, do alto, não importa, mas assim, de que eu devo sim ser uma pessoa alegre, né? Que eu mereço ser alegre, que eu já tenho muitas coisas na vida, né? Não só coisas, né? Mas eu vivo muitas experiências que me dá o direito de verdade de me sentir alegre, né? Sim. E então isso foi um destaque. E teve uma outra coisa também, deixa eu ver se eu acho aqui. É uma outra coisa também que acho que veio como né, um insight, alguma coisa nesse sentido, que no exercício da semana passada, ou da retrasada, que eu já nem me lembro mais quando foi, uma das minhas características negativas é o medo, né? E eu já trabalhei isso na constelação, né? Sempre trabalhei isso com a Alexandra. E eu achava que eu já tinha superado o medo, né? E aí ontem, quando eu estava saindo para ir pro evento lá, minha filha saiu primeiro que eu, e logo em seguida, passou um pouquinho, ela me ligou. E assim, o primeiro pensamento que me veio, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa com ela, será que foi acidente? Nossa, aquilo foi assim, meu Deus, como você é medrosa? Sabe, veio a resposta imediata. Então assim, para mim foi muito legal isso, porque me fez ver que eu ainda preciso trabalhar o medo, que ele ainda existe, né? Então, eu acho assim que são coisas que a gente vai, às vezes por uma situação você começa a ver outra, pequenas coisas assim sutis, mas que você começa a enxergar que na correria você não enxerga. Sim. Só fazendo um comentário dessa parte da alegria que você falou, né? No livro 2 das cartas, né, nos textos complementares, tem uma afirmação para a emanação do reino dos céus na terra, né, que é no finalzinho das cartas, né? E uma das coisas que ele fala, né, que é de manter a alegria e o bom humor. Sim. E eu vi duas pessoas falando em lives assim, que são pessoas que, assim, pela maneira como eles falam, são pessoas que já estão vivendo uma dimensão diferente, assim, pelas frequências, né? Dá para você sentir isso pela maneira como eles falam, pelos discursos que tem. E os dois falaram a mesma coisa, que tipo, e assim, você vê vários espiritualistas que estão numa linguagem mais evoluída, eles falam sempre assim: a gente veio aqui para se divertir. Nossa única função nesse planeta é se divertir. Se a gente não está se divertindo, Deus deu esse corpo para a gente para se divertir. E no Conversando com Deus fala muito disso, que a gente está aqui para se divertir. Então, se a gente não está se divertindo, a gente não está expressando uma das maiores divindades e dons que Deus deu para a gente, de se divertir aqui no planeta, de experienciar isso, de rir, de tudo mais. Para isso que Ele deu o corpo e para isso que Ele está dentro de nós, para que a gente vivesse e experienciasse isso, né? Quando a gente estiver experienciando essa alegria realmente de forma espontânea, é porque a gente está em total sincronicidade. E assim, né?
eu diria ainda mais no sentido assim, da gente se divertir dentro do que é saudável, Sim, né? sim. Porque tem muitas pessoas que confundem essa questão de que você está ali na alegria, que você está se divertindo, que para ela, né, viver essa alegria, viver esse divertimento, ela tem que estar na bebida, ela tem que estar na bagunça, né? Ela tem que estar até de madrugada na rua, enfim, né? Mistura essa questão de diversão, de alegria, para um lado totalmente oposto, É o né? lado do ego, né? Sim. O lado do ego. Você comentou uma outra coisa que a segunda parte que você comentou, Betinha, me fugiu. Foi do trecho. Foi a questão. Uma questão foi da alegria, né? Dessa felicidade. Ah, outra, deixa eu olhar aqui, peraí. Ah, da questão do medo, né? Ah, do medo. Tem uma coisa da purificação e isso é bem bacana para todo mundo. Muitas vezes a gente já criou consciência e a gente já liberou muita coisa. Só que tem tantas crenças que estão tão lá no fundo, tão enraizadas, que às vezes tá tudo tão bom e não tem por que a gente acaba manifestando isso de alguma maneira. Então, às vezes, não tem nem por exemplo, tudo bem que teve uma ligação que você não esperava, mas não teria nenhum motivo para você estar sentindo medo ali, mas aquele impulso ainda está dentro da gente para uma purificação mais profunda. E aí é onde Cristo fala lá na carta 6, que sempre que vem algum insight disso, faz uma purificação sobre, por exemplo, veio o medo. Não precisa fazer uma purificação com todas as características negativas, mas faz uma purificação com o medo e com o amor, por exemplo, né? Com a entrega, com alguma característica positiva que você queira colocar. Então, isso vai fazendo com que a gente vai sintonizando cada vez mais e liberando cada vez mais. Sempre que eu manifestar e a gente perceber, volta para a purificação. E faz sentido, Christian, porque assim, eu só tô assim, né, comentando uma coisa assim pessoal, porque às vezes é no nosso comentário que a pessoa identifica alguma coisa dela, né? Sim, sim. Faz sentido essa questão do medo, porque eu ainda comentei com alguém, não me lembro quem, sobre essa questão da minha decisão em parar de trabalhar. Que na verdade, o que ainda me segura é o medo, né? Sim. É o medo de achar que eu vou ficar sem dinheiro, é o medo de achar que as pessoas vão me julgar. Então é o medo de parar, tipo, agora, eu poderia parar esse mês. Ah, mas eu não posso porque eu tenho a festa do Dia das Mães lá, a comemoração do Dia das Mães que ainda não aconteceu. Então, assim, são situações que me traz essa insegurança, né? E que realmente me impedem. Então, e eu fico caçando motivos, né? Para cada hora eu ter um. Mas aí, e isso eu também consegui enxergar agora depois do que a gente fez lá, né? E aí eu já falei assim, não, eu preciso estabelecer realmente uma data, olhar para tudo isso e estabelecer essa data, com medo ou sem medo, eu preciso entregar isso, né? Para ver se eu libero isso, né? Porque tá uma coisa, sabe, que eu tô postergando, né? Protelando. O livro O Poder do Subconsciente dá vários exemplos desses, assim. Sim, assim, e o fundamento disso, com certeza, é o medo. Muito bom. O primeiro passo é ter consciência. Sim, isso eu tô tendo. Você ia falar alguma coisa, Laura? Eu apenas complementar o que a Betinha falou sobre a tristeza, não é? Que eu me lembro que desde a infância, juventude, na vida adulta, eu sempre trouxe uma tristeza profunda. Por mais que fique feliz em momentos específicos, mas depois quando passa, volta ao normal a tristeza, assim,
tipo um vazio, uma ausência, um medo, não é? Culpa, vergonha. Então agora nas minhas meditações eu estou trabalhando essa tristeza, né? Eu inspiro e me encho de luz, de alegria e expiro, né, eliminando a tristeza, assim. Bacana, que bom. Então eu pretendo nesse tempo de eliminar essa tristeza profunda. Não sei se é dessa vida ou se vem de outras vidas, não é? Porque a alma tem memórias, não é? Sim. Então como é que eu poderia realmente acelerar essa purificação da tristeza? É entregando mesmo, entregando, pedindo para o universo que te mostre de onde veio isso, de alguma forma, ou que simplesmente vai tirando. Porque se veio de outra vida, ou se veio de... Nossa, minha cachorrinha está dando uns latidos altos aqui. Se veio de outras vidas, ou se veio, às vezes, da infância muito... quando você é muito pequeno, né, você não consegue lembrar, né? Então é pedir para ir tirando, né? Outro dia, a minha esposa estava conversando uma coisa assim, às vezes o nosso ego, ele quer muito entender as coisas, né? Aí ela deu um exemplo para mim, que às vezes pra gente, às vezes, que não precisa entender. Um exemplo, quando a gente se machuca, o nosso corpo, automaticamente, ele começa um processo de regeneração. A gente não entende como isso é feito. A gente só sabe que está acontecendo. Sim. Mas o nosso ego, às vezes, e para as coisas do dia a dia, às vezes a nossa mente quer muito entender as coisas. E tem coisa que a gente não precisa entender, só precisa curar. Então, às vezes, para a cura acontecer, a gente precisa sair da fase de querer entender o porquê e simplesmente entregar. Talvez vai chegar um momento, ou quando a gente... se lembrar de mais coisas, né? Vai chegar um momento, ou quando a gente for embora, né? Quando morrer, ou quando a nossa consciência expandir demais, né? Como tem várias pessoas que começam a se lembrar de vidas passadas, né? Quando começam a expandir muito a consciência, que talvez a gente até se lembre. Mas é entender que para curar, a gente não precisa necessariamente entender ou se lembrar. É só entender que existe o problema e entregar para um processo de cura. Às vezes, por exemplo, estamos com dor de cabeça. Da onde vem essa dor de cabeça? A gente quer se livrar da dor. Não precisa entender de onde ela veio muitas vezes, né? Se bem que, lógico que tem vezes que a gente precisa entender o que está causando ela quando é um sintoma físico. Mas é entender isso. O importante é você sair daquela dor. Que isso seja curado no mais fundo. E é por isso que Cristo, ele fala muito... Na carta 2 ele fala muito sobre isso. Para todos... os 17 textos, né, parece que quase todos eles, ele fala sobre isso. Às vezes a gente quer resolver com a mente terrena, mas não é com a mente terrena que a gente tem que resolver, é entregando para a consciência divina, e a consciência divina vai fazer o seu trabalho interno, silencioso, até o momento em que a gente não manifesta mais tudo isso. Perfeito. Assim como as nossas células, elas reagem de acordo com sua inteligência divina, elas reagem, elas simplesmente vão para o processo dela de cura. Sim. Christian, posso fazer um comentário? Pode. Eu acho que aí é o exercício da fé, né? Porque se a gente confia no processo da vida, se a gente sabe que nós temos essa proteção, essa guiança, né? Então realmente a gente tem que aprender a entregar isso mesmo, né? Sim. Porque muitas vezes a gente não consegue saber, detectar de onde vem alguma coisa que a gente sente, né? Uhum. Só vou fechar a porta aqui. Né, Lauro? Acho que é assim, né? A gente quer saber, mas nem sempre a gente consegue saber, né? Sim, sim. Perfeito. É o ego que quer saber? É o ego que quer saber. O ego que quer entender tudo, né? Certo. Talvez seja saber para julgar de onde veio, não é? Sim, sim. Julgar alguém. Tal pessoa é culpada por isso. Tal situação, não é? É isso mesmo. Eu teria outro assunto. Pode falar. Posso falar? Pode.
Então, no texto diz o seguinte: por meio desse modo de contato com a sua consciência, você pode receber-me diretamente em sua mente e coração. Agora que vem a questão, ó, quando as pré-condições para tal contato tenham sido atendidas. Então, eu não tenho claro quais seriam essas pré-condições. As pré-condições é quando a sua mente estiver purificada, quando a sua mente estiver mais livre, tem tudo a ver com isso tem tudo a ver com a purificação. Quando você estiver com a mente mais purificada, os contatos vão ser cada vez mais frequentes. Mas é aí que está a minha dúvida. Porque quando eu mais preciso, é quando a mente não está purificada. Então, muitas vezes, às vezes você não vai escutar diretamente a voz, mas se você estiver numa busca sincera e fizer uma oração fervorosa, por exemplo, vai vir através de sincronicidades, vai vir através de mensagens, e aí chega alguma coisa para você. Talvez então sempre que a gente está em sintonia, está buscando, como ele fala aqui, ó, portanto, como eu disse antes, como observador da necessidade individual e em resposta aos apelos por ajuda, a minha consciência desce através de vários níveis de consciência existencial para alcançar o suplicante sincero, pois para dar as respostas primeiro devo receber as necessidades. E como disse há pouco, essas cartas são um elo, um meio para sua comunicação com minha consciência, a fim de capacitá-lo a ser espiritualmente atraído e torná-lo mais receptivo. E então compreender profundamente e usar todo o conhecimento que desejo compartilhar com você para subir a escada da consciência espiritual até os níveis máximos da consciência crística. Então, quando a gente busca isso de forma sincera, de forma íntegra, a gente está abrindo um canal para comunicação, mesmo que a gente não esteja ainda totalmente purificado na consciência, né? Por exemplo, naquele momento que eu tive aqueles contatos, por exemplo, a minha mente não está totalmente purificada, tem muita coisa ainda para evoluir e melhorar. Mas talvez naquele momento eu estava numa frequência numa elevação muito boa, numa frequência elevada, que me permitiu fazer essa comunicação. Então, são momentos, a gente oscila as nossas vibrações. Então, nessas oscilações, a gente consegue pegar contato. Então, quando a gente pede, estou com receio que vai cair a sala já qualquer, que chegou a mensagem aqui de 1 minuto. Vai cair. Vamos abrir outra sala, então, já? Vamos. E a gente continua. Pronto, estamos de volta. Então a gente estava comentando, né, Lauro, então assim, as nossas frequências elas ainda oscilam muito, né? Então eu vi uma pessoa falando uma vez, também falando dessas coisas de frequência, elas e o próprio Cristo fala muito nas cartas, né, que tem momentos que as nossas frequências vão estar elevadíssimas, tem momentos que a gente vai baixar. O importante é fazer com que esses momentos de baixa se tornem cada vez menos frequentes e menos baixos, até chegar um momento que a gente consiga se manter em equilíbrio, né? Tanto que o estágio que muita gente fala quando a consciência humana se elevar para a 5ª dimensão é quando a gente conseguir se estabilizar num patamar de frequência mais alta, né? Onde a gente não desce mais as nossas frequências. Assim como o próprio planeta está passando com a frequência Schumann, que dá uns picos, né? E depois volta, né? Então, as frequências do planeta, né? E o planeta também, o próprio planeta está passando por esses estágios de se elevar num patamar maior. Então, ele passa por oscilações. Então isso faz parte. Realmente, quando a gente está muito irritado, muito... Você vai perceber uma coisa assim, quando você está nos seus momentos de ajuda, quando você está no desespero, normalmente você não consegue... A tua mente está tão agitada que você não consegue ver nada. Mas quando você acalma, respira, e aí você faz a sua súplica sincera por ajuda, é nesse momento que a chance de vir ela é muito alta. Entendi, sim. Eu tenho que tomar a iniciativa e me abrir para isso. Sim, exatamente. Giovana, algum comentário?
Então, eu estava pensando aqui, né? Você acabou de falar aí sobre os momentos difíceis, momentos que a gente não está bem. E eu sinto isso, que de um tempo para cá eu comecei, vem alguma coisa assim que você não está muito bem, mas passa logo. Sim. Sabe, uma coisa que você já consegue voltar ao seu no estável, digamos, né? E uma outra coisa que ultimamente eu tenho feito muito para mim mesma, Christian, é falar para o meu... Quando vem um desafio, vem muitos desafios que você meio que se perde, dá um desespero, e aí eu mesma falo, confia, sabe? Eu mesma confia. Vai vir algo aí, vai acontecer, vai passar. Então, isso é um exercício que eu tenho feito muito, sabe? É isso aí. Entra no que a Janete falou, da fé e da entrega, né? É o caminho. Muito bom, muito bom. Obrigada. Gratidão por compartilhar. Moema? Não, só a fé mesmo que vai segurar a gente com uma frequência mais alta. Porque se você falar, se você não tiver fé, pode esquecer, a frequência desce. Sim. E os pensamentos ruins vêm assim de monte. Então você tem que acreditar que aquilo ali veio por algum motivo e você vai, que nem a Giovana falou, vai superar. Porque é a fé mesmo que vai manter nossa frequência elevada. Perfeito, perfeito. Gratidão. Aline, quer comentar alguma coisinha? Eu achei legal essa parte da alegria, né? Ele espera que a gente seja alegre. E acho que é uma alegria, ela eleva bastante, né? A nossa energia. Sim. Eu acho que é difícil nessa realidade, na sociedade que a gente vive, né? Dizer que a gente tem que ser alegre porque a gente é bombardeado por tanta coisa o tempo todo. Mas vou me atentar mais um pouquinho sobre isso. Sim. É por isso uma das coisas que Cristo fala aqui nas cartas, né? Mas a gente vê muita gente falando para tomar cuidado com o que a gente escuta, né? De notícia, com o que a gente fica ouvindo constantemente, né? Que não significa você ser desinformado, mas uma coisa é você ter a informação do que está acontecendo, outra coisa é você mergulhar e entrar nas frequências da informação, que é totalmente diferente, né? É uma coisa é você saber como que tá as coisas da política. Outra coisa é você entrar na guerra política, né? Que é totalmente diferente, né? Você tomar partido, você começar a entrar em discussões, e aí você acaba baixando suas frequências. Então, e isso acaba te influenciando de alguma maneira, né? Então, você se manter alegre quando você fica ouvindo um monte de coisa ruim realmente é muito complicado, né? Mas é procurar manter esse estágio o maior tempo possível, né? Quando você está bem com você consegue manter isso por mais tempo. E ninguém comentou. Pode falar. O Christian, uma outra coisa que eu registrei nas minhas anotações, né? Lembra que você falou que o Antônio, quando ele começou a ler as cartas, que aí ele meditava ali 3 vezes no dia? Uhum. Nossa, eu pensei assim, como assim, né? Por que tudo isso? Enfim, não foi assim um julgamento pesado, mas eu não entendi a necessidade dele, assim, enfim. Mas hoje, outro trecho me chamou a atenção, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Pois digo verdadeiramente... Oh, desculpa, saiu aqui. Peraí. Pois digo verdadeiramente que quanto mais tempo e meditação você dedicar a essas cartas, maiores possibilidades você terá de receber de mim diretamente a mais alta inspiração e instrução. Nossa, isso para mim é como se eu não tivesse, né? Você vê, eu já estou no 3º grupo, mas isso eu não tivesse lido, eu não tivesse percebido,
E aí hoje me deu até essa vontade, assim, nossa, eu preciso começar a ler as cartas novamente, a continuar acompanhando aqui, mas assim, porque eu tô sem ler nada, né? Eu leio, na maioria das vezes, eu escuto várias vezes o áudio daquilo que a gente vai trabalhar. Mas dificilmente eu pegar para ler. E aí eu falei, nossa, eu preciso começar a desenvolver esse meu hábito de leitura, porque eu realmente não tenho, né? E aí eu fico pensando, nossa, mas né, tem tanta coisa boa que todo mundo vai falando, olha, esse livro é bom, esse lá, eu não sei nem por onde começar. E aí hoje eu tive assim o desejo de, falei, nossa, por que eu não começo pelas cartas, né? De pegar, não como a gente faz, de ler 4 páginas, né? Uhum. Mas ler, de fato, de trechos menores, para tentar absorver, mas não como eu queria antes, que era no começo do grupo 1, que eu queria entender o sentido da palavra naquele trecho, né? Então hoje eu consigo entender que existe muito ensinamento e é de uma forma assim diferente, né? Você tem que de fato sentir aquilo, né? E transformar aquilo lá, trazer aquilo para a sua realidade, para a sua vida. Então eu achei assim muito interessante, né? Esse trecho que fala disso. Assim, a época que mais fez diferença foi quando eu criei durante a pandemia e levei isso lá para os Estados Unidos também. Eu lia todo dia de manhã, mas eu lia 1 ou 2 páginas por dia. De manhã eu lia, logo que eu acordava, a primeira coisa eu lia 1 ou 2 páginas e aí ia meditar. E lia 1 ou 2 páginas e fazia meia hora de meditação. Então fui fazendo isso e deixava, eu não ficava pensando em nada durante a meditação, só deixava livre. Então foi quando parece que foi assimilando cada vez mais. Mas os grupos de estudo foi onde eu entrei mais na profundidade mesmo, foi nos 3 grupos. Foi onde eu consegui pegar algumas coisas que também não tinha pego ainda não. Mas foi muito interessante, assim, sabe? Porque parece que sempre a gente vai, né? A gente que já leu várias vezes, né? Que já, né? Que nem estamos no 3º grupo, sempre tem coisas ali, nossa, já li isso, já ouvi isso, olha, tal, né? Mas hoje foi muito forte, sabe? Essa questão, assim, gente, parece que eu nunca tinha lido essa frase. Então, me veio assim, como se fosse de fato uma questão assim que eu preciso, sim, dispor um pouco mais do meu tempo para isso, né? Então eu achei assim bem interessante. E alguém quer fazer algum comentário da parábola do semeador e daquela frase? A Beth já comentou um trechinho. Alguém tem mais algum comentário desse daí? Ou vamos seguir na leitura? A parábola já ficou bem claro. Para mim ficou claro. Ficou, né? Ele deu o próprio significado, né, da parábola, né? Sim. E essa frase dele, né, essa frase forte dele, essa frase é linda. Se vocês pararem para ler essa frase, quando lê ela, relê, a frase é linda. O significado dessa frase é demais. Ele fala de tudo nessa frase e dá essa confiança realmente desse contato que ele faz conosco, né? Da alegria, das energias, essa frase da alegria, Beth. Minha alegria será a sua alegria nesse esforço e a sua alegria será agregada à minha alegria. Eu falei, cada trecho, cada trechinho é uma leitura, de uma profundidade muito forte. Eu recomendo que vocês possam, ou tipo, pegar o áudio que eu mandei, né? Eu até quis mandar em áudio, porque às vezes você entra no estado meditativo e põe o áudio só para ouvir a frase também. Pode ser, ou ler ela e procurar trazer, ela é muito profunda, muito profunda. Christian, e a alegria é uma das frequências mais altas, né? Sim,
sim. E aí, se você entra numa frequência alta, você vai acessar outras coisas, né? Mais coisas que você não acessa normalmente, e assim você vai também se elevando. Eu acho que é por isso que acho que todos nós aqui do grupo, a gente já consegue perceber e sair mais rápido das situações de desafios, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Com certeza. É uma das. Eu não lembro toda a escala, mas a alegria eu lembro que está lá no topo da pirâmide de Maslow, das necessidades. Essa escala existe? Existe, não é de Maslow, eu falei errado, escala de Hawkins. Se você digitar Hawkins, escala de Hawkins no Google, HAWKINS, se eu não me engano é isso. Ela mostra todas as frequências. HAWKINS, Hawkins. Frequências de escala de frequência de Hawkins, ela mostra bonitinha as mais baixas vibrações, né? Entre as mais baixas está a tristeza, tá culpa. São mais baixas que a raiva, inclusive, tristeza. Vergonha, culpa. né? Vergonha é uma bem baixa, né? Vergonha é muito baixa também. E aí mostra, aí tem as medianas, né, e as mais altas, que tem alegria, tem gratidão. Então, eu lembro que duas das mais altas são alegria e gratidão. Vamos continuar a leitura? Então, Pode falar. Então, essas questões, alegria, gratidão, como estava falando aí, tudo isso são vibrações? São frequências, são frequências. São frequências? São frequências, é. A frequência gera uma vibração. A vibração é uma forma de energia, né? Como a gente sente, Sim. né? Sim. Mas são frequências, né? Elas emitem uma frequência. Então, igual aquela história da água lá. Eu não peguei esse nome da... Oi? Eu não peguei bem o nome dessa escala aí. É HAWKINS. KINS. Hawkins. Hawkins. Tá bom, entendi. Perfeito. Aí mostra todas as frequências e quanto elas emitem de hertz, assim, né? Pra gente sintonizar. Mas a alegria, a gratidão e mais algumas outras de alta vibração, amor, né? Elas são, você vai perceber, elas já são frequências de quinta dimensão, de sexta dimensão. Então, quanto mais a gente vibrar constantemente nessas frequências, você vai perceber que as frequências que mantêm a gente numa terceira dimensão são aquelas mais baixas. É a culpa, é o medo, é a tristeza, é a raiva, é o apego, é a mágoa. Podemos continuar a leitura? Vamos fazer então a segunda parte. Todos já na página certinho? Alguém perdeu ou podemos começar? Perdeu? Você está no livro ou no PDF? No PDF? Deixa eu só olhar aqui que o meu livro é impresso, também não tem as páginas, igual a Giovanni. Está na 158, no último parágrafo. Irradio a minha consciência. Pode começar? Então vamos lá. Pode. Irradio a minha consciência em direção a você por receber e conservar seu nome e sua forma espiritual em mente quando você pede a minha ajuda. Conforme a sua receptividade e liberação dos impulsos magnéticos de ligação e rejeição, um pouco da natureza divina do ser é absorvida pelas suas atuais frequências vibratórias de consciência, as quais experimentam então uma forte sensação de elevação. Assim, deve ficar claro para você que à medida que libera sua consciência terrena de sua prisão emocional, rejeitando mental e emocionalmente os padrões de pensamento emocional que você percebe que estão em desarmonia com o amor divino, você se tornará cada vez mais consciente de uma inspiração superior que invade a sua mente e mesmo o seu plexo solar, proporcionando a você orientação em momentos de necessidade quando estiver incapaz de perceber as melhores atitudes a tomar ou de purificar-se de seu pensamento egocêntrico quando reage a uma situação difícil.
Com a minha ajuda, você pode viver em 2 dimensões. Aquela do mundo físico, na qual reside o seu corpo, trazendo a você suas experiências, e aquela do ponto de vista mais elevado da consciência crística, que permitirá a você transcender o pensamento egocêntrico e irradiar pensamentos e sentimentos nas situações a partir do estado de ser que eu chamei de o reino dos céus. Não estou só nessa obra. Trabalhando comigo para ajudar as pessoas, há inúmeras almas mais elevadas, transcendentes, espirituais, belas e amorosamente inteligentes que podem entrar na dimensão da consciência crística. Embora todos estejamos na dimensão da consciência crística, todos somos individuais. Não somos réplicas uns dos outros. Todos expressamos a consciência crística de maneiras diferentes e gloriosas. A ênfase de nossas ações está posta sobre diferentes faces da criatividade. Nós temos poderosas imaginações e podemos criar e manifestar de forma visível e individual, em nossa própria dimensão, aquelas coisas que estão muito além de sua compreensão atual. Vocês ouvirão que por todo o mundo as pessoas estão recebendo inspiração e são conscientes da presença crística. A minha inspiração irradiada ao mundo neste momento é recebida por diferentes naturezas e mentes. A inspiração dirigirá cada pessoa por um caminho distinto em função de seu condicionamento mental anterior. As mensagens que posso introduzir em sua consciência terão diferentes aspectos. Em alguns casos, as mensagens serão grosseiramente distorcidas pelos receptores, os quais estão psiquicamente receptivos, mas possuem uma mente ortodoxa, que se apega fortemente aos batidos caminhos religiosos da antiguidade. Qualquer mensagem será interpretada segundo as crenças que estão no controle. Qualquer mensagem que recebam que possa contradizer as crenças aceitas serão rapidamente expulsas de sua mente e sua autoria atribuída a Satanás. Por essa razão, tem sido possível alcançar somente as mentes que estão abertas e anseiam pela verdade mais do que pelos ensinamentos tradicionais. Entretanto, você pode estar certo de que a minha mensagem pessoal sempre despertará as pessoas para a necessidade urgente de se afastarem dos princípios restritivos e errôneos de todo dogma e religião institucionalizada. Essa mensagem abrirá os canais da consciência, levando ao crescimento da consciência espiritual. Ela conduzirá as pessoas até dimensões cada vez mais elevadas de pensamento celestial, em oposição aos conceitos materialistas e terrenos. Ela transmitirá uma apreciação mais vívida da verdadeira natureza de sua fonte do ser e do universo no qual você vive atualmente. Quando estava na Terra, profetizei que chegaria o tempo em que voltaria como raios luminosos atravessando o céu de leste a oeste. Esta é uma descrição gráfica da maneira pela qual estou trabalhando atualmente. Talvez, depois do parágrafo anterior, você aceite que o raio atingiu o mundo todo de tal maneira que tocou aqueles que estão esperando ansiosos o meu retorno. Minha verdade se destina a elevar e iluminar as mentes daqueles que estão buscando despertar as pessoas para as muitas causas da miséria e futura destruição do planeta. Um número incontável de velhas almas estão atuando desinteressadamente de centenas de maneiras diferentes para aliviar o sofrimento das pessoas que têm necessidade, dedicando toda a sua energia, tempo e posição terrena para promover o amor pela natureza, pelos animais, seu bem-estar e proteção e a saúde futura do planeta em si mesmo. Embora essas preciosas almas possam não estar conscientes disso, nenhuma dessas preocupações surgiu do pensamento humano terreno que se dirige exclusivamente para as necessidades egoístas, mas provém da dimensão da consciência crística, onde todas as coisas vivas são vistas como uma expressão de amor e inteligência da fonte de todo o ser. E hoje a leitura vai encerrar aqui. Quem gostaria de falar um pouquinho? Quiser comentar do primeiro trecho, algum insight novo que veio, que é uma continuação, né? Ou quem quiser falar sobre esse trecho específico, podem ficar à vontade. E aqui Cristo já fala, né, do seu retorno. Tem muita gente que fala quando Cristo retornar.
Como ele diz aqui, ele já está aqui. Mas tem muita gente querendo que ele retorne do jeito que ela quer. Você fala que ele já está aqui através da consciência das pessoas que estão envolvidas no amor, no bem, na proteção do... É quando ele fala que quando estava na Terra, profetizei que chegaria o tempo que voltaria como raios luminosos atravessando o céu de leste a oeste. Essa é uma descrição gráfica da maneira pela qual estou trabalhando atualmente. Então é a maneira como ele está atingindo a cabeça de todos, a consciência de todas as pessoas. O que ele está fazendo aqui hoje? Atingindo a nossa consciência através da irradiação da leitura desse livro. Uhum. Quando a gente comenta, né, até ia comentar na parte anterior, né? Esse livro é um livro vivo. Se a gente... Ele está conversando com a gente diretamente, né? Um exemplo, essas sincronicidades que a gente que a gente vê quando a gente está lendo um trecho das cartas, na realidade é Cristo conversando com a gente de diversas maneiras, mostrando para a gente exatamente aquilo que ele está falando. Quando ontem a gente ficou ouvindo muito sobre frequências e tudo mais, era ele conversando com a gente sobre a importância disso de uma maneira de inspiração. Então era a maneira como ele está atingindo a consciência das pessoas. De todo mundo que está aberto e receptivo, ele está atingindo de alguma maneira. Ô Christian, e às vezes pode assim acontecer também algumas situações, vamos dizer assim, alguma manifestação física mesmo, para nos chamar a atenção de alguma coisa? Eu creio que sim. Uhum. Assim, teve algumas manifestações, essas manifestações, por exemplo, numérica, né? Esse caso ele é muito maluco, né? Que eu vou contar para vocês, mas como a mensagem chegava para mim, para eu ler as páginas nesse momento, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu dirigia um Prius azul, né? Um Prius antigo. E de repente, do nada, o volume do rádio começou a disparar. Ele aumentava e subia sozinho, sem eu encostar. Uhum. E eu falava, meu Deus, que coisa estranha, né? Eu lembro que até um dia era de manhã, era umas 7h30 da manhã, um domingo. Eu estava fora do carro e o volume do carro estava ligado. E o rádio ligado. Mas estava baixinho, né? De repente o volume começou a disparar. Eu falei, meu, vai incomodar a vizinhança. O que está acontecendo aqui? Eu entrei no carro, abaixei. Eu abaixava, ele subia sozinho de novo. E aí eu desliguei o carro para cortar, né? E aí eu comecei a reparar que assim, ele subia num volume e parava por alguns segundos, uns 10 segundos. E aí eu comecei a olhar o número que parava. Aí ele baixava e parava por uns 10 segundos. Aí ele subia, por exemplo, e parava por uns 10 segundos. E eu comecei a olhar aqueles números e eu comecei a somar aqueles números. E eu comecei a somar cada dígito, né? Cada dígito que falava. E aí eu percebi, uma vez eu falei, nossa, isso é uma... Aí eu vi que deu um número. Aí eu falei, será que ele está me mostrando alguma página? Vocês estão querendo me mostrar alguma página para eu ler? E aí os números se repetiram exatamente igual. Então, assim, isso foi uma manifestação física de uma comunicação, se a gente for falar, entendeu? Mas podia interpretar como só uma loucura. E é engraçado que depois que eu consegui, que eu recebi a mensagem que eu precisava receber, isso parou. Aquilo foi me chamando a atenção durante um bom tempo. E depois que eu recebi a mensagem, toda semana vinha alguma coisa que eu precisava ler. Era sempre no mesmo horário.
era entre 8h30 e 9 horas da manhã que começou a fazer isso daí, era sempre naquele mesmo horário, e aí vinha ali alguma coisa que era para eu ler. Então, isso é uma manifestação física, foi uma maneira de chamar a minha atenção. Mas tem vários casos, por exemplo, que pode vir de comunicação com plantas, de comunicação com animais, de alguém que começa a falar alguma coisa para você quando você não está esperando, uma música que toca no rádio quando você está esperando uma mensagem. Então, as mensagens elas se manifestam até de forma física quando a gente está aberto para tudo isso. Eu assim, agora nem tanto, mas há uns tempinhos atrás, gente, como eu escutava me chamar, né? Sempre aquela, Beth, e você olha, você não vê ninguém, né? Mas assim, isso nunca me incomodou, nunca me assustou, sabe assim, pra mim sempre foi coisa da minha cabeça. Eu perguntei isso agora, porque hoje, a hora que eu tava com o computador aberto, eu achei que, né, e pode até ser também, porque nada a gente consegue ter a certeza do que é e do que não é. Por isso que eu perguntei se pode haver. Sabe quando você vai você tá com o cursor lá na barra de pesquisa? E aí você clica lá, o cursor fica ali paradinho até você digitar. Aí o cursor foi até o final da linha, sozinho, sem eu mexer em nada. E aí, mas assim, em nenhum momento eu pensei que pudesse ser uma manifestação, eu tive medo. Eu só pensei assim, nossa, esse computador tá doido, né? Eu falei, acho que eu vou ligar e desligar. E agora, você falando disso, me veio assim, eu falei, nossa, né? Pode ter sido uma manifestação para mim, porque assim, às vezes eu ainda sinto assim, sabe, tudo é processo, né? Tem momentos que eu sinto assim, que parece que eu sempre tô muito distante de tudo isso, né? De tudo isso que a gente fala, né? Tem horas que não, que parece que é mais... que eu não sei, assim, às vezes nem explicar, sabe? E até essa coisa assim, tipo, às vezes não, eu nunca lembro que eu tenho um mentor, né? Que ele fala comigo, nunca, Christian. E isso me incomoda de uma certa forma, né? E aí tudo, né? Aí eu fiquei pensando, agora, quando você falou disso, parece que veio um monte de coisa assim à cabeça, né? Talvez eu já venha recebendo várias mensagens, né? Mas eu ainda não tinha percebido. Sim. E de repente eu tô começando a perceber de alguma forma, de uma forma de um jeito, uma forma de outro, para realmente afinar tudo isso, né? Sim. É aquilo, você tem que estar em presença e atento ao que tá fazendo. Que se a gente está aberto, e eu acredito aqui que todos nós aqui, sem exceção, estamos abertos para isso, né? Para busca, para a evolução da nossa alma, para purificar a nossa consciência, para se elevar. Então, e quando você leva esse propósito a sério, tua equipe espiritual está trabalhando com você. Quando eu falo, vocês percebem que quando eu começo o grupo de estudo, eu falo, vamos fazer toda uma conexão com a egrégora aqui presente, né? Existe uma egrégora que comanda esse grupo de estudo de alguma maneira, né? Eu não planejo o que eu vou falar para vocês, a história que eu vou contar, as coisas que eu vou falar, eu simplesmente falo o que vem na mente, né? E cada um aqui também fala as coisas que vem. Então mas existe todo são seres trabalhando da forma mais íntegra possível, né? Então quando a gente pede isso, então quando eu falo que essa egrégora é muito forte na segunda-feira, eu ouvi isso, tem uma moça que faz um trabalho muito bacana aqui em Mogi, a Josi, ela faz benzimento e tudo mais, né? Ela benze e ela vê o mentor dela, conversa, então ela também faz algumas terapiazinhas, é bem bacana o trabalho que ela faz.
E ela fala, uma vez ela falou para eu fazer um trabalho de limpeza com a água, mas ela falou assim, o que ela falou para mim foi assim, e isso eu levo, e eu trouxe isso para as cartas, que faz total sentido, para as cartas que eu falo para o grupo de estudo, não é para o horário. Ela fala, só que você vai, a espiritualidade está sabendo, e vai ser todo dia, você tem que começar o teu trabalho em tal horário, e todo dia você tem que fazer o mesmo horário. Então, por exemplo, 9 da noite. Então, todo dia você vai pôr o copo d'água lá às 9 da noite, porque eles vão fazer a limpeza que precisa ser feita em você. Então, durante tantos dias. Então, todo dia às 9 da noite. Então, quando você se compromete com isso, igual aqui nas cartas, a gente tem um compromisso com o grupo de estudo. Então, toda segunda-feira, eles já estão preparando o nosso campo, o nosso corpo, as nossas para o que vai ser falado aqui, de alguma maneira. Sim. E eles estão 100% presentes aqui, passando o que vem. Então, por exemplo, você está aqui no grupo de estudo. Se veio um insight na tua mente de alguma coisa, seja uma lembrança que precisa ser purificada, algum sentimento, ou algo que você está precisando fazer, que de repente veio na tua mente aqui, do nada, surgiu o pensamento, você pode ter certeza que é eles te mandando alguma mensagem. Então, sempre antes de começar o estudo, eu faço sempre uma meditação antes, né? Para me fazer limpeza, para que eu seja íntegro, seja purificado, para que o que eu transmitir aqui seja o que eles querem transmitir. E ao mesmo tempo eu peço para que a consciência divina fique atuando o tempo todo no meu subconsciente para aquilo que eu precise curar e para aquilo que eu preciso me lembrar ou manifestar. Então, então é 100% de atenção para tudo que está vindo. Então, e se você está em presença no grupo, tua mente não está divagando, né? Você com certeza recebe alguns insights. Aquela Bruna que participou com a gente o tempinho todo, a menina que fez o Vipassana comigo, ela falava, ela participou só uns 4, 5 dias, né, de encontro, mas ela falou que era impressionante como era vivo o encontro da gente, as coisas que vinham na mente dela, os processos que ela conseguiu limpar durante a semana que ela estava. Por quê? Porque começou a vir, ela tem uma clarividência maior, então acho que veio com muito mais nitidez para ela. Então, há algumas coisas, né? Então, ela não me contou o que, mas falou de alguns processos que estavam vindo para ela. E ela falou que dava para sentir, quando lia, as energias que emanavam na leitura. Daí ela falou que ela sentia muito forte a energia, a presença que estava sendo emanada na leitura. Então, que eram muito curativas. Então, então se você está... Então, eu quero falar isso para você, porque sempre que você está em sintonia, que tua mente tá elevada e que você está nessa irradiação pedindo alguma coisa, no momento que você está em presença tal, vai vir insights para você, que se você está atenta, você percebe. Então, por exemplo, o cursor mudar de lugar de uma forma inesperada, pode ser algo que você precisava prestar atenção. Ali na leitura, né? Prestar atenção, que eu falo em algum lugar que você precisava olhar aquilo, então pode ser uma maneira de manifestação, de conversa. Como um exemplo que eu disse no início do Kirian, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu perguntei, será que isso é um ser de luz? Me mostra, me dá um sinal. E a minha esposa, a Lê, foi ver uma live que foi falado o nome dele no dia seguinte, de um nome que eu nunca tinha escutado, ela foi ouvir o nome. Que é resposta maior do que essa, né? Então, é alguma coisa. O que sinceramente, eu ainda não sei. Mas é alguma coisa, então tem que estar atento para o que vem, né? Foi uma forma de avisar. Às vezes é só uma forma de te avisar. Fica atento que está para vir. Fica atento que está para vir. E como você fez a tua declaração sincera de que se for o meu momento de sair do emprego, de sair do trabalho e tal, você vai perceber que muitos insights vão começar a vir e apoios, né? De coisas que às vezes pode parecer uma situação desagradável, mas que vai ocasionar, se for pro bem, pro belo e pro justo, você sair de lá nesse momento, para que você saia de lá na forma mais natural possível. Isso é a entrega e é a fé, né? O universo ele vai caminhando e fazendo manifestar pra gente de alguma maneira. Sim.
Pode falar que eu falei demais já. Agora. Quer comentar alguma coisa, Álvaro? Lauro? Nossa, não sei porque eu falei Álvaro agora. Eu só queria citar o exemplo de que quando eu procurei o grupo, procurei você, foi justamente quando estava começando a carta 6, né? Sim. Foi uma sincronia, a carta que eu precisava. Então, eu vejo que eu precisava começar esse estudo justamente na carta 6. Sim. Daí, Sim. então, com a consciência mais limpa, eu posso entender e aproveitar melhor as demais 8 cartas, né? Eu tive essa intuição, Sim, de uma maneira de sincronicidade, alguma coisa você estava buscando, apareceu aquele vídeo para você, que fez você entrar Isso. em contato. E justamente na carta 6 que eu entrei. Vocês estavam começando a carta 6. Foi no primeiro dia da carta 6, exatamente. Foi. Muito bom. Aqui no texto eu queria verificar, não estou só nessa obra, trabalhando comigo para ajudar as pessoas, há inúmeras almas mais elevadas, transcendentes, espirituais, belas e amorosamente inteligentes que podem entrar na dimensão da consciência crística. Então ele fala mais elevadas que ele, é isto? Tão elevadas quanto. Uhum. São seres que são outros mestres ascensos, né? Como Maomé, como Buda, como outros mestres não tão conhecidos, mas que também têm grandes atuações, como Saint Germain, por exemplo, ou seres de luz como os arcanjos, né? Miguel, seja, assim, depende da conexão que você tem, ou seres de luz enviados também, que têm um grau mais elevado e que vão se comunicar de uma forma mais direta com você, né? Dependendo, nessa live que eu escutei, que eu ouvi o nome de Kirian, né? Essa moça, ela trabalha com várias energias, né? Então vários seres orientam. Ela falou que depende do trabalho que ela ia manifestar, era um ser diferente que entrava em contato com ela. Então, por exemplo, ela foi fazer um trabalho sobre o sagrado feminino, entrou em contato com ela seres que cuidam daquela energia. Então, depende do que você vai fazer, né, do que você está trabalhando, alguns seres específicos podem estar entrando em contato com você. Então, seres da consciência crística, talvez não na dimensão de Cristo como ser de luz, né? Tem várias almas que estão lá já, né? No mesmo grau que ele, mas seres que estão numa dimensão mais elevada e que estão nos auxiliando de diversas formas. Então, o que ele quis dizer é isso, que ele não está sozinho aqui dessa forma. Quando a gente entra em centros espíritas que são mais puros, digamos assim, ou em candomblé, essas coisas todas, né? Várias dessas entidades são seres de luz trabalhando para o bem de cada um. Né? Claro que eu me refiro àquelas que mexem com energias positivas e que estão livres de dogmas e crenças, né? Sim. E uma dica que Cristo fala aqui, de qualquer mensagem que você escutar, eu vi um rapaz, ele falou, e tem tudo a ver com esse trecho das cartas, ele fala assim, qualquer mensagem que você escutar, tem 2 sinais que deixam claro que essa mensagem é de luz. A primeira delas é que não fala de nenhum dogma nem religião. Então ela não fala de nenhum dogma nem de nenhuma religião. E segundo, mensagens que elevam o teu poder. Toda mensagem que coloca o poder fora e não dentro de você não vem da consciência crística. As mensagens que vêm da consciência crística colocam sempre o poder em você, não fora. Sim. Então, por quê? Porque você é o co-criador, você é o responsável, é sempre a sua responsabilidade. Então, tudo que vem para carregado de crença, carregado de dogma, que fala muito de uma religião, não é uma mensagem de um ser de luz. É mensagem de seres tentando te confundir de alguma maneira. Christian, quando você coloca assim,
que nem você falou, né, que vem de fora, o poder para alguém de fora, por exemplo, seria uma mensagem que fala em nome de alguma entidade, de algum santo, alguma coisa assim? Seria isso? Por exemplo, isso o vídeo, não lembro de quem for, tá? Não sei se eu vou saber explicar bem, né? Mas toda entidade tem arquétipos, né? Mas e muita gente usa esse arquétipo pro bem ou pro mal. Então, tem gente que fala em nome de determinado, de Arcanjo Miguel, por exemplo, mas está usando um arquétipo ali. Então, se você coloca todo o teu poder, e Cristo fala isso nas cartas, ele fala, todo o poder está dentro de você. Eu vou estar irradiando meu poder junto com você, mas só você tem o poder de se curar. E você não pode depender de nenhuma muleta, nem de mim. Ele fala isso nas cartas. Sim. Eu não lembro se a gente já leu ou se vai ler esse trecho ainda. Mas ele fala, você não pode depender de nenhuma muleta, nem de mim. Sim. Então, tem coisa que fala, você tem que rezar para fulano de tal te ajudar. Não é fulano de tal que vai te ajudar, é você que vai se ajudar. Entendeu? Então, tudo que tira o teu poder não é uma mensagem enviada de ser divina, porque está tirando o teu poder porque quem tem o poder de se melhorar é só você. É você que permite ou não as coisas com você. Podem te auxiliar? Pode, mas o poder está com você. Como Cristo fala, tua fé te curou, não fui eu que te curei, tua fé te curou. Então ele não tirou em nenhum momento o poder da pessoa, tua fé te curou, não fui eu que te curei. Então, Cristo, em todas as mensagens, se você pegar na essência, ele coloca como foi a tua fé, foi a tua entrega, foi a tua abertura. É você que se abriu para tudo isso, para aquela cura, para aquela manifestação. Pode ter tido inspiração? Claro que pode. Mas se vem a inspiração e você não faz nada com essa inspiração, não vai acontecer nada. Então, tudo é você que faz. Então, é a tua consciência que permite isso. A questão dos 7 corpos. O nosso corpo tem um contato direto com o Criador. Entendeu? O corpo, esse elo de acesso é o 5º corpo, que é o nosso mental superior. Tem outros nomes, mas eu chamo de mental superior. É o nosso 5º corpo. Esse é o corpo que abre a gente para toda a espiritualidade. Então, quando a gente está com o corpo... o primeiro corpo é o físico. Quando a gente está com o nosso corpo energético, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental inferior, esses 3 corpos fazem parte de quem nós somos para viver aqui no planeta. E são esses 3 corpos que carregam as informações de vidas anteriores. As emoções, as crenças, estão tudo preso aqui nesses 3 corpos, né? Então, que é o pensamento, o sentimento e a vibração. E aí manifesta no corpo físico. Então, quando a gente consegue purificar o ego, que é purificar nossos pensamentos e nossos sentimentos, a gente deixa de alimentar a vibração. Quem começa a comandar? O 5º corpo, que ele já está totalmente conectado com os corpos superiores, que é o nosso mental superior. Então, então quando Cristo fala isso e delega todo o poder, por quê? Porque o poder está aqui, nós estamos diretamente conectados com o Criador. Então, nós somos os responsáveis por tudo. Então, tudo que coloca para um terceiro a responsabilidade, por isso que uma das piores crenças que tem é o Deus fora. E Cristo coloca aqui como as 2 maiores crenças que ele veio quebrar: Deus fora e a crença do pecado. São as 2 maiores crenças que ele veio quebrar. Porque se a gente quebra essas 2 crenças, a gente tem todo o nosso poder de volta e entende que tudo que a gente faz aqui é porque a gente tinha que fazer para aprender. Então o pecado não existe. Então, e se você entra nessas 2 crenças a fundo, você manifesta tudo aquilo de divino que tem. Você começa a quebrar julgamento, quebrar crítica, quebrar raiva, quebrar medo, quebrar culpa, quebrar mágoa. Você começa a quebrar todas as outras crenças, porque esses sentimentos, culpa, raiva, mágoa, tudo isso está onde? Está nos nossos campos emocional, no nosso campo mental inferior, né, o nosso campo do ego, estão nas nossas crenças. Então, a gente quebrando tudo isso, a gente entra em conexão direta com quem a gente é. Então, a gente manifesta quem a gente é. Deu para
Explicar um pouco, Betinho, não sei. Que eu falei o que veio na cabeça aqui, então... Sim. Então é isso. As pessoas que se entregam totalmente a Nossa Senhora, que é ela que faz tudo, quer dizer, Está delegando o poder dela. tá delegando, né? Está delegando. É a crença do herói. É essa Sim. crença que faz a gente achar que vai ter um político que vai arrumar o país. Uhum. É essa crença que faz a gente achar que vai ter alguém que vai resolver todos os nossos problemas. É a crença que a gente tem que é um pai que tem que que é o nosso pai terráqueo, pai terreno, que é o nosso pai e nossa mãe que tem que fazer isso e aquilo pra gente. É a gente delegando sempre o poder para fora e não tendo a nossa autorresponsabilidade. Sim. Uhum. A gente estava conversando isso hoje de manhã, e aí veio a questão, adianta a gente rezar pelo outro? Para o outro? A gente pode emanar energia e ajuda. A oração ajuda muito, porque ajuda a elevar a frequência, mas é a decisão pessoal dele que vai fazer ele querer se curar ou não. Porque se a alma dele decidiu que ele quer ir embora, vai embora. Porque a gente não sabe qual que é o plano daquela alma, né? Então a gente ora para que seja feito o melhor. A gente quer que o melhor seja, às vezes hoje eu aprendi a orar para ser feito o melhor por aquela pessoa. Sempre que eu rezo, eu peço para que seja feito o melhor e que o plano divino seja manifestado naquela pessoa. E às vezes o plano divino não é o que eu penso que é, mas é o que aquela alma decidir que seja. Então você emanar oração, você vai ajudar a elevar as frequências daquela pessoa, a elevar a frequência do ambiente. E se aquela pessoa está buscando cura, isso aí pode ajudar ela a se elevar e se fortalecer também. Porque às vezes ela pode estar sendo influenciada por seres negativos também. Então, se a gente manda energias positivas, a gente consegue ajudar ela de alguma maneira a ter força para ela sair daquela situação. Mas quem vai decidir se vai querer ou não é ela. Então, quando a gente emana forças para alguém, mas a pessoa fala, não, eu não quero sair desse lugar, ela não sai. Mas no fundo a decisão é dela. Mas que ajuda, ajuda. Tanto que o poder da oração é indiscutível, né? Isso é comprovado pela neurociência, né? Uhum. É que se é a gente que tem que fazer o movimento, eu vou rezar para ele melhorar só, para ele sim, realmente, só para limpar a frequência ali, porque é ele que vai ter que fazer todo o processo. Exatamente. É a alma dele que vai decidir, né? Como o Cristo falava, ele era um canal, né? Ele era um canal que recebia a luz e irradiava a luz. Se aquela pessoa queria a cura, ela era curada. Se ela não queria, não ia acontecer nada. Mas eu já me fiz muitas vezes essa pergunta, se a minha oração ajudava a pessoa ou não. Hoje o entendimento que eu tenho é esse. Se é o correto ou não, eu não sei. Eu emano energias positivas. Eu acredito nisso também. E não tem distância para isso, não é? Oi? E não tem distância para isso. Não tem distância. Tanto que Cristo fala aqui, né? Que ele está como um raio luminoso atravessando o céu de leste a oeste, da onde ele estiver, né? E consegue atingir, claro que pelo grau de elevação dele, ele consegue atingir vários lugares ao mesmo tempo, né? Mas não tem distância. Não tem distância, não tem tempo, não tem espaço. Uhum. Pode falar, Janete. Não, ele fala aqui num trecho também, com a minha ajuda, você pode viver em duas dimensões. Aquela do mundo físico, na qual reside o seu corpo, trazendo a você suas experiências, e aquela do ponto de vista mais elevado da consciência crística, que permitirá a você transcender o pensamento egocêntrico e irradiar pensamentos e sentimentos nas situações a partir do estado de ser que eu chamei de o reino dos céus. Olha que lindo, né? É lindo. E é isso mesmo, né? Sim.
Se você for pensar, foi a maneira como ele viveu. Ele vivia num corpo físico, com as experiências físicas, mas totalmente conectado com o Pai. Então ele manifestava, ele via as coisas de uma maneira totalmente diferente. Esse é o estado que ele o propósito de cada alma que está aqui no planeta, é atingir esse estado enquanto está encarnado, porque aí quando você desencarnar, você escapou da roda, você já está no estágio de consciência superior, você sai dessa roda de samsara, das rodas de reencarnações. Mais algum comentário alguém queria fazer? Deixa eu ver aqui o tempo. Nossa, meu mouse parou de funcionar. A gente tem 7 minutinhos, mas se estender um pouquinho a gente abre a outra sala para fazer a meditação. Se ninguém tem mais nenhum comentário, a gente pode encerrar agora. Queria falar, Laura? Pode ficar à vontade. Não, já está tudo bem. Então eu vou perguntar um para um, se tiver tudo ok, a gente parte para a meditação final. Laura ok, Moema ok, Janete, Giovana, Betinha, Aline. Tudo certo. Então tá joia. Também qualquer insight que venha depois, o grupo está ali para isso, para a gente comentar e fiquem à vontade em falar. A gente fala muito pouco naquele grupo. Mas vamos lá então. Então vamos encerrar o dia de hoje. A gente está com 6 minutinhos, então dá tempo da gente fazer os nossos pelo menos 3 minutinhos de silêncio. Depois a gente se despede com calma. Então vamos fechar nossos olhos. Respirando fundo algumas vezes para silenciar os pensamentos. E cada um na sua maneira, seja em oração, seja em emanação de luz, em emanação de energias. Vamos emanar para todo o planeta energias de amor, energias de paz, energias de luz, energias de cura, para que a paz mundial se restabeleça em todo o planeta, que venha para a elevação de todos os reinos, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, dos seres humanos, de todo o reino dévico. E que toda essa energia que a gente recebeu hoje possa reverberar para tudo, para todo esse nosso planeta, para toda a existência, para ajudar na elevação, para que o planeta venha manifestar aquilo que ele realmente veio manifestar. Então vamos fazer o nosso silêncio agora.
Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. Cada um no seu tempo. Todos de volta. Janete ainda não. Voltou. Então é isso, gente. Terminamos o dia de hoje. Gratidão a todos. Muito, muito, muito obrigado pelo dia. Obrigado. Gratidão. Gratidão. Obrigada, boa noite. Tá para todo Alegria, mundo. paz. Boa noite, Boa boa semana semana. pra todos. Feliz semana. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.